Sabe, existe um sistema operacional que está em praticamente todo lugar, mas que a grande maioria das pessoas nem sabe que existe. Ele é tipo a espinha dorsal silenciosa da nossa vida digital. E a história de como ele chegou nesse ponto é, sinceramente, fascinante. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do Linux. Olha, vamos começar com um desafio. Pensa aí, o que é que move os servidores da internet, os supercomputadores mais rápidos do planeta, e olha só, a maioria esmagadora dos smartphones que a gente carrega no bolso? A resposta para tudo isso é a mesma, e pode surpreender muita gente. É o Linux. Beleza, o nosso roteiro para desvendar esse universo é bem direto. Primeiro, a gente vai falar sobre o revolucionário acidental. Depois, a gente entra por dentro da máquina. Em seguida, exploramos um mundo de escolhas e, para fechar, vamos ver o poder na ponta dos dedos. Vamos nessa! Certo, vamos começar pela origem de tudo, né? A primeira parte da nossa jornada é para entender como que um projeto pessoal, que era quase um hobby de um estudante, acabou, bom, mudando a tecnologia para sempre. E então, a história toda começa, como se diz, nos ombros de um gigante, o Unix. Ele era um sistema super robusto que serviu de inspiração. Aí, lá em 1991, um estudante finlandês, o Linus Torvalds, decidiu criar a própria versão dele de um sistema parecido, o Minix. E o nome? Bom, foi uma mistura do nome dele, Linus, com Unix. E assim nasceu o Linux, esse nome que hoje domina o mundo da tecnologia. E tem um detalhe aqui que é sensacional, porque mostra bem o espírito da coisa. A mascote, né, um pinguim, chamado Tux. E por que um pinguim? A resposta é a mais simples possível. Porque o Linus Torvalds simplesmente gostava de pinguins. E pronto, foi o suficiente. É esse tipo de simplicidade que está no coração do projeto até hoje. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo. Vamos, digamos, abrir um capô para entender as duas peças centrais que fazem o Linux funcionar de verdade. O primeiríssimo ponto, o mais importante, é o kernel. Imagina ele como o coração, ou melhor, o cérebro do sistema. É o núcleo mesmo. Ele que gerencia tudo, o hardware, os recursos, ele que faz a ponte entre a parte física da máquina e os programas que a gente usa. Tá, então se o kernel é o cérebro, como é que a gente conversa com ele? É aí que entra o shell. O shell funciona como se fosse um intérprete. Ele pega os comandos que a gente digita em texto, traduz isso para o kernel entender e depois traz a resposta de volta. Na prática, então, existem duas formas principais de interagir com o sistema. De um lado tem o shell, a famosa linha de comando, que é essa interação super direta e poderosa, só com texto. E do outro lado tem a interface gráfica, a GUI, que é o que a maioria conhece. Janelas, ícones, mouse, tudo bem visual e intuitivo. É o caso dos ambientes GNOME e KDE, por exemplo. Bom, agora a gente chega na parte que, para mim, é o que realmente faz o Linux ser diferente de todo o resto. A filosofia por trás dele. É uma história sobre liberdade, sobre ter escolhas e sobre uma comunidade global gigantesca. E aqui tem um ponto que é fundamental entender: o que significa software livre. Muita gente confunde. Mas o livre aqui não é de grátis, é de liberdade. É uma filosofia muito poderosa, que se baseia em 4 liberdades essenciais para quem usa o programa. E essas liberdades que vêm da licença GPL são a base de tudo. Vamos lá, é bem simples. Primeiro, a liberdade de usar o programa para qualquer coisa. Segundo, a liberdade de estudar como ele funciona, de fuçar no código e adaptar para suas necessidades. Terceiro, a liberdade de distribuir cópias por aí, para ajudar quem precisar. E quarto, que talvez seja mais importante, a liberdade de melhorar o programa e devolver essas melhorias para a comunidade. E o resultado disso tudo é algo que não se vê em outro lugar. Como todo mundo pode modificar o sistema, vários grupos e empresas começaram a criar suas próprias versões, cada uma com um jeitão, com um foco diferente. É por isso que a gente não fala de um Linux, mas de um ecossistema com centenas de sabores, que a gente chama de distribuições, ou distros. Muitas dessas distros são super conhecidas, né? Tipo Ubuntu, Debian, Fedora, são bem populares em computadores. Mas a grande surpresa para muita gente é que sistemas como o Android, que está na maioria dos celulares do mundo, e até o Chrome OS dos Chromebooks, adivinha? Também são, na essência, distribuições baseadas no kernel do Linux. Beleza, vamos para a nossa última parte. Agora, a gente vai dar uma olhada no nível de controle e precisão que o Linux oferece. E isso tem tudo a ver com segurança e como o sistema é gerenciado.
Olha, esse conceito aqui é a chave da segurança no Linux. Basicamente, existem dois níveis de acesso. Tem o superusuário, o famoso root, que é o chefão, tem poder total e é representado pelo jogo da velha. E tem o usuário comum, que usa o cifrão e que tem permissões bem mais limitadas. Por que isso? Simples. Essa separação protege o sistema de qualquer besteira, seja acidental ou de propósito. Eu sei, a linha de comando pode parecer meio assustadora no começo, mas na verdade ela dá um controle absurdo com os comandos bem simples. Pensa que é tipo um GPS. Com o PWD, você descobre onde você está. Com o LS, você lista o que tem ao seu redor. Com o CD, você muda de lugar. E com o chmod, que é super poderoso, você define quem pode ou não pode entrar em cada arquivo ou pasta. E essa ideia de segurança vai até o nível de cada arquivo e funciona com 3 regrinhas básicas. Primeira, o que o dono do arquivo pode fazer com ele. Segunda, o que um grupo específico de usuários pode fazer. E terceira, o que todo o resto do mundo pode fazer. É esse sistema de permissões que faz o Linux ser tão seguro e robusto, porque dá um controle super detalhado sobre tudo. E para fechar, fica essa reflexão. A história toda do Linux mostra como que um projeto que nasceu como um hobby, mas que foi baseado em colaboração e liberdade, conseguiu simplesmente redefinir o nosso mundo digital. E isso faz a gente pensar qual vai ser a próxima grande ideia, a ideia fundamental que vai mover o nosso futuro.